Em 2008 ou 2009, eu não tenho certeza, eu trabalhava numa cidade do interior do estado chamada Serafina Correia e lá fazia um sobreaviso de clínica. E uma das funções, além de ver os pacientes internados, uma das coisas que nós fazíamos é dar suporte para os plantonistas quando eles precisavam para alguma coisa. Um belo dia eu estou em atendimento no meu ambulatório quando me avisam: ah, doutor, o plantonista pediu para o senhor ir lá para ajudar porque ele está em dúvida sobre um óbito. E eu nunca tinha passado nada parecido pela cabeça, mas enfim, fui lá e fui ajudar. Chegando lá, era uma senhora de seus 50 e poucos anos, que tinha sido encontrada na rua e na chegada foi constatada como sem vida. Só que quando colocaram a monitorização cardíaca nela, viu-se que ela tinha uma frequência elétrica, que é diferente, o coração bater e ter ritmo elétrico são coisas distintas, né? Uma coisa precede a outra, mas não são necessariamente conjuntos. O coração pode ter atividade elétrica, mas não estar batendo. Tinha atividade elétrica muito baixa, uma frequência cardíaca de 18, 19 por minuto, um risquinho bem fraquinho, e não tinha o paciente visualmente, sobre quase todos os outros critérios possíveis, estava em óbito. O paciente não respirava, o paciente não tinha nenhum tipo de reação e não tinha frequência cardíaca. Bom, nunca tinha visto isso na vida, mas depois de olhar um pouco e raciocinar, pensei, essa paciente está hipotérmica, não podemos constatar o óbito enquanto o corpo dela não atingir a temperatura ambiente, para que daí que isso é um dos critérios para a gente definir o óbito definitivo, né? Então nós começamos a fazer algo de livro, que eu nunca tinha feito até então. No começo, os profissionais, os enfermeiros que estavam comigo ficaram muito ressabiados daquilo, parecia quase uma experiência maluca, mas sonda nasoentérica, sonda no nariz para chegar no estômago, sonda no xixi e uma paracentese, né, sonda na bexiga, e uma paracentese que é um furo na barriga, tudo para injetar soro aquecido, deixar essas cavidades encherem de soro aquecido e tirando o soro esfriado. A temperatura corporal da paciente era cerca de 10 a 15 graus. Não, os termômetros convencionais não pegavam, mas todas as partes onde se tocava nela parecia uma carne recém-tirada da geladeira. Além de, claro, cobertor, soro aquecido na volta da paciente. Pouco a pouco, ao longo de 1, 2 horas, esse processo é lento, a paciente começou a aumentar a frequência cardíaca. E esse processo durou a madrugada inteira. Isso era o fim da tarde, era um inverno muito frio, estava cerca de 2, 3 graus. Essa paciente foi encontrada com o corpo parcialmente molhado perto de uma ribanceira, um riacho. E pouco a pouco, ao longo da noite, começou a aumentar a frequência na monitorização e mais ou menos, não vou recordar o horário, mais ou menos próximo à meia-noite ela começou a ter pulso e de manhã ela começou a abrir os olhos e mexer o corpo. Resumo da ópera, era uma paciente que tinha um distúrbio psiquiátrico, aconteceu alguma coisa com ela que fez ela desmaiar, o corpo dela esfriou muito rapidamente, né? E com isso ela chegou com essa hipotermia grave, que é algo não muito frequente de acontecer aqui nos países do hemisfério sul, né? Mas com as medidas de aquecimento corporal, como o cérebro esfriou muito rápido, o cérebro ficou preservado. E com as medidas de aquecimento corporal, à medida que o cérebro foi acordando, a circulação também foi acordando, preservando os neurônios, que não vieram a morrer, pelo menos não completamente. Era uma paciente que já tinha um dano cerebral prévio, uma paciente que já tinha, não era uma paciente 100% lúcida por causa dessa doença psiquiátrica, mas esta paciente saiu caminhando do hospital. E se parecer que a história é uma anedota, até hoje tem testemunhas que estavam juntos naquele dia e atenderam esse caso. Uma curiosidade, a expressão salvo pelo gongo não vem do boxe e vem de um hábito que se tinha antigamente, porque vocês pensem que há muitos anos atrás, décadas atrás, a constatação de óbito dos pacientes se dava pela mesma forma que nós estávamos vendo essa paciente até naquele momento, ou seja, não tinha pulso, não respirava, o paciente está em óbito, e os pacientes eram enterrados dessa maneira, iam para o caixão. Por vezes, por algum motivo de identificação, de análise a posteriori, se viu que os pacientes tinham acordado,
né? Então se colocava tinha o hábito de colocar uma cordinha com um sino para caso o paciente acordasse, ele puxasse o sino e daí vem a expressão salvo pelo gonco. Então, uma história nesses dias bastante frios, uma história bem curiosa aí para compartilhar sobre uma hipotermia grave, gravíssima, com repercussão clínica substancial, algo muito raro para cá, mas com relativa frequência em países do hemisfério norte, na Europa, no Canadá, Estados Unidos, mas que é uma curiosidade, uma história clínica bem interessante.